Total. Foco total. Temos poucos dias aí para as primeiras provas de tribunais que vocês farão e temos ainda muita coisa para ver. Vamos lá. Direitos políticos. Os direitos políticos me parece uma das melhores apostas hoje de direito constitucional por conta, primeiro, nós estamos num ano eleitoral, tá? Então, o tema é discutido em todo boteco e aí a gente ouve no boteco, acha que é o certo, vai para a prova, perde a questão, né? Então, por isso que esse tema é um tema muito interessante. Não, pois é. Mas boteco com cena, se o Senna estiver bêbado, também erra. Fala exatamente. Né? No boteco o Senna não fica bêbado, não fica ela sobra, não. Ó, direito aos políticos. Queridos, primeira coisa que a gente precisa saber, os direitos políticos estão entre o artigo 14 até o artigo 16. O que são direitos políticos? Direitos políticos é um conjunto de direitos e prerrogativas que permitem ao indivíduo participar ativamente da construção da vontade política nacional. Então, a existência de direito político me permite interferir nas decisões governamentais, através dos instrumentos que a Constituição disponibiliza para os titulares desses direitos. Falar de direito político é natural que você pense no regime de governo adotado no Brasil. Qual que é o regime de governo adotado no Brasil? Regime democrático. O regime democrático, ele é exatamente o regime que permite o exercício dos direitos políticos como nós exercemos ele no Brasil. Lembrando aqui do artigo 1º, parágrafo único, que diz: todo poder emana do povo. Então a democracia no Brasil, ela está assentada na chamada soberania popular. Soberania popular. Então todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Significa dizer que a democracia no Brasil ela pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. Vimos isso na aula de princípios, lembram disso? De forma indireta é por meio de representantes e de forma direta através dos instrumentos de exercício direto dos direitos políticos, que são 4 e que sempre caem em prova. Quais são os instrumentos de exercício direto dos direitos políticos? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular. São instrumentos de exercício direto dos direitos políticos. Tá? Então, cai direto em prova. Quais são as formas de exercício direto dos direitos políticos? Pronto, esses 4 aqui. Né? Plebiscito e referendo, você precisa lembrar que eles são espécies de consultas populares. Consultas populares. E essas consultas populares são o quê? O governante quer tomar uma decisão, ele pergunta para o cidadão o que ele acha. Se ele pergunta antes de tomar a decisão, eu tenho um plebiscito. Se ele pergunta depois de tomar a decisão, referendo. Essa é a diferença entre plebiscito e referendo. Plebiscito é uma consulta popular antes da decisão governamental. Referendo é uma consulta popular depois da decisão governamental. Um exemplo de plebiscito: o Brasil teve em 1993 um plebiscito para mudarmos a nossa forma de governo de república para monarquia. E aí a galera foi às ruas para votar se queria mudar para monarquia ou permanecer na república. Decidimos permanecer na república, como vocês podem perceber. Né? Não temos rei. Né? Não temos rei. E
o referendo, o Brasil teve um referendo no Estatuto de Desarmamento. Quando o Brasil colocou no Estatuto de Desarmamento a proibição da venda de armas no Brasil, e aí perguntou pra galera, o que vocês acham? A galera falou, não, a gente gosta de vender arma. Aí continua vendendo. E aquele artigo foi suprimido da lei, através do referendo. Ok? Tudo bem aqui? Iniciativa popular é a forma de iniciar o processo legislativo. Então nós vamos ver isso aqui depois quando nós estudarmos o processo legislativo. E ação popular já vimos no artigo 5º, inciso 73, que é aquela ferramenta de controle dos direitos políticos, né? Questãozinha top para a sua prova. Beleza? Essa é só a parte introdutória. Quem tem direitos políticos é chamado de cidadão. Então, cuidado para não confundir cidadão com outros institutos jurídicos, tá? Então, ó, nós temos uma coisa é falar população. Outra coisa é falar povo. Outra coisa é falar cidadão. Então, cuidado com isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a prova. Caiu assim numa prova. O conceito de nacionalidade e cidadania são a mesma coisa, certo ou errado? Uma coisa é nacionalidade, que gera o vínculo do povo, outra coisa é cidadania, que gera vínculo de direitos políticos. População é um grupo maior de pessoas, é um conceito que não é jurídico. Entra no conceito de população todo mundo que está no Brasil. Certo. Eu não me importo com o vínculo, eu saio contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu só conto. Ele é um elemento de contagem estatístico. População entram todas as pessoas que estão no Brasil, sejam brasileiros, estrangeiros, apátridas, não importa o vínculo que ele tem com o Brasil. Dentro da população tem um grupo menor chamado de povo. Povo é quem tem vínculo com o Brasil. Quem são o povo? Falamos agora há pouco. Natos e naturalizados. Dentro do povo tem um grupo menor, que é o grupo que interfere nas decisões governamentais, que são os cidadãos. Né? Então, por exemplo, o meu filho de 8 anos, ele é povo, mas não é cidadão. Ele é brasileiro, mas ele não tem participação política no Brasil. Entenderam, né? Então tem que ter cuidado, muito cuidado com isso aqui, que isso é importante para a sua prova. Beleza? Vimos até aqui? Essa é uma parte introdutória dos direitos políticos que é super importante para ser cobrada na sua prova. Vamos agora, depois que a gente viu essa parte introdutória, praticamente eu recuperei quando nós estudamos o princípio democrático, né? Só que agora a gente vai adentrar no artigo 14 para explorar as possibilidades de exercício dos direitos políticos. Então, segundo o artigo 14 da Constituição Federal, os direitos políticos eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. Os direitos políticos podem ser positivos ou eles podem ser negativos. O que são direitos políticos positivos? Direitos políticos positivos são manifestações dos direitos políticos. Como que o cara manifesta os direitos políticos? Para você manifestar direito político, isso é o que chamamos de direito político positivo, você precisa primeiramente adquirir uma condição jurídica. E qual que é a condição jurídica essencial para exercer direito político no Brasil? É a chamada capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral. O que é capacidade eleitoral? É a capacidade jurídica que o indivíduo tem para exercer direitos políticos. Ok? A capacidade eleitoral, ela requer um ato jurídico. Para eu ter capacidade eleitoral, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me alistar. É o chamado alistamento militar não, tá, gente? Eleitoral. E eu chamei a sua atenção
Para o militar não, porque o alistamento militar é o que a gente ouve mais do que o alistamento eleitoral. Só que o alistamento eleitoral funciona como pegadinha de prova. Então, para ter capacidade eleitoral, eu preciso ter alistamento eleitoral. E o que é o alistamento eleitoral? É simplesmente ir lá tirar o TI de eleitor. Ok? Lá tirei o TI de eleitor. Queridos, a capacidade eleitoral ela pode ser de duas espécies. Ela pode ser ativa, que compreende a capacidade de votar. Então, quando eu voto, eu exerço a capacidade eleitoral ativa. Mas ela também pode ser passiva. Capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Então, quando eu me candidato a um cargo eletivo, de mandato eletivo, estou exercendo a minha capacidade eleitoral passiva. Quando eu voto, que é o que a gente vai fazer esse ano, capacidade eleitoral ativa. O artigo 14, ele traz condições, regras, para você exercer a capacidade eleitoral ativa. E estas regras são as mesmas regras para o alistamento eleitoral. Então, para o alistamento eleitoral e o voto, são necessários os seguintes requisitos. Alistamento eleitoral e o voto, ele pode ser obrigatório, ele pode ser facultativo, ou ele pode ser proibido. Alistamento eleitoral e o voto obrigatório. Quem está obrigado a votar no Brasil? Maiores de 18. Facultativo. Quem é facultado votar e se alistar no Brasil? Primeiro, maior de 16 e menor de 18. Analfabeto. E o maior de 70. Ok? Maior de 70. E o proibido? O proibido é aquilo que nós chamamos de inalistável. Inalistável. Inalistável significa não pode se alistar. Ok? Então ele não pode tirar TI de eleitor. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. Estrangeiros e conscritos. Tudo bem? Cara, esse esqueminha ali despengue prova. Se você lembrar disso aí na hora da sua prova, você realmente vai arrebentar. Então você tem que lembrar dessas regrinhas que funcionam tanto para o alistamento eleitoral quanto para o voto. Ok? Agora vamos às pegadinhas. Olha onde vem as pegadinhas, os pontos cegos aqui. Cai na tua prova assim, ó. Todos os maiores de 18 anos são obrigados a votar, certo ou errado? Errado. Errado, não são todos os maiores de 18 anos. Por quê? Eu posso ter um analfabeto maior de 18, ele é facultado. O maior de 70, pelas minhas contas, é maior de 18. Facultado. Ok? Outra coisa que você tem que ter cuidado. Maior de 70. Ele está falando, você sabe que ele está falando de idoso. Né? Mas você tem que ter cuidado, porque no Brasil, regra para idoso é muito diversificado. Então você tem regra que fala, por exemplo, estatuto do idoso, põe maior de 60. Transporte público urbano gratuito, põe maior de 65. Aqui não é idoso, é para maior de 70. Acabou. Então grava a idade, maior de 70. Beleza? Uma questão muito legal que quando cai em prova, só dá trabalho, o cara só pensa nisso quando cai na prova. Quer ver? Vamos lá. O maior de 70 é facultado o voto, né? Tá, e o cara com 70 é obrigado ou facultado? Não, é maior que 70. Fala, nunca pensei nisso antes, não é isso? Isso pode ser agora. Exato. Por quê? Porque de fato a gente só pensa nisso quando cai na prova. E aí, o cara maior de 70, ele é facultado. E o cara com 70 é obrigado ou facultado? Obrigado. Viu que foda?
E por que a gente não consegue saber? Porque a gente fica procurando aquele símbolozinho da matemática, né, para entender. Então, olha só. Eu tenho 69 anos, ok? Faltam 5 segundos para fazer 70. 4, 3, 2, 1. Uhul! Fiz 70! 1, 2, 3. Passou 5 segundos. Eu sou o quê? Sou o quê? Maior que 60. Maior que 70, filho. Cacete. Então, olha só. O cara com 70, ele é maior que 70. Nossa. E por que as pessoas erram isso aqui em prova? Porque faltou maior ou igual. Então, toda vez no direito que falar maior de, inclua o número. Você já sabia disso, só que você não percebeu. E por que você já sabia disso? Maior de 18. Você não foi obrigado a votar com 19. Você foi obrigado quando você fez 18. Caramba. Olha só, tava aí, tipo assim, se você tivesse só pensado nisso, você tinha acertado, entendeu, né? Olha que merda, né? Só que quando fala com o cara de 70, você... Ah, meu Deus, é 70. Eu não sei, né? É, exato. Questãozinha top. Então, ó. Maior de inclui o número. Menor de exclui. É onde você tem que ter o cuidado. Porque se ele falou aqui menor de 18, ele está excluindo 18. Até porque aqui está maior de 18, aqui incluiu 18. Entenderam a ideia aqui? Questãozinha, ó. Linda. É besta, é um detalhe idiota, mas quando cai na prova, ele dá trabalho, porque faz o cara pensar na hora da prova, no momento que não era para ele estar pensando, era só para estar executando. Né? A prova é só tu executando. Tá? Cuidado com isso aqui. Beleza? E outra coisa, né? Estrangeiro. Estrangeiro que nasceu fora do Brasil, tá? E conscrito. Quem são os conscritos? Conscritos é quem está no serviço militar obrigatório. Quando o cara completa 18 anos que ele vai se alistar nas Forças Armadas, ele se torna conscrito, tá? Nesse período ele é inalistável. Tudo bem? E a capacidade eleitoral passiva agora? Queridos, a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. O artigo 14 da Constituição traz as chamadas condições de elegibilidade. Olha que top na tua prova. Elegibilidade. O que são as condições de elegibilidade? São os requisitos que o camarada tem que preencher para ser eleito. Eles estão aí no parágrafo 3º do artigo 14, que eu peço para você acompanhar comigo agora. O parágrafo 3º do artigo 14 diz assim, ó. Deixa eu subir aqui. Diz assim, ó, são condições de elegibilidade na forma da lei. Então, se cai na tua prova assim, isso aqui caiu na minha prova do TRF da 4ª região, quando eu passei, caiu exatamente essa pergunta. A cenário alternativo, que são condições de elegibilidade. Era uma prova da FCC. Aí, cara, é só decorar isso aí. Então, nacionalidade brasileira. Então, o cara, para ser eleito no Brasil, tem que ser brasileiro. 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Então, não pode ter restrição. Né? Por que o Lula não pode se candidatar mais? Porque ele não está mais no pleno exercício dos direitos políticos. E por que ele não está no pleno exercício dos direitos políticos? Por conta da... Porque ele foi condenado em segunda instância e essa condenação em segunda instância já gera restrição dos direitos políticos. Tá? Depois, inciso 3, o alistamento eleitoral. Então você tem que ter alistamento eleitoral, você tem que ter tirado aí o título de eleitor. Inciso 4. Domicílio eleitoral na circunscrição. Não é domicílio residencial, meus queridos, é eleitoral, ou seja, é ter o título de eleitor onde você vai se candidatar, tá? Filiação partidária, então você tem que ser filiado ao partido político. E idade mínima, que é onde geralmente as bancas dão trabalho, cuidado. Você tem que lembrar que são 4 faixas etárias. Primeiro com 18. Com 18 anos o cara pode ser eleito a quê? Vereador. Só vereador. Depois, 21 anos. 21 anos ele pode ser eleito a quê? Deputado. Qualquer deputado. Deputado federal, estadual, distrital. Prefeito, vice-prefeito e... Todo mundo esquece esse. Senador. Juiz de paz. Cuidado. Né? Juiz de paz. Com 30 anos o cara pode ser eleito a quê? Governador e vice-governador, só. E com 35, que é quando o indivíduo adquire a capacidade eleitoral
pleníssima, né? Ele pode ser eleito a presidente, vice-presidente da República e senador da República. Então, essas idades aqui é topíssimo para cair em prova, tem que memorizar. Então, na hora que você estiver lendo ali o artigo 14, parágrafo 3º, memorize essas 4 faixas etárias e quem pode ser eleito ao queira aqui. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim. Agora, nós finalizamos os direitos políticos positivos. Vamos entrar agora nos direitos políticos negativos. Queridos, os direitos políticos negativos são restrições ao exercício dos direitos políticos. Ou seja, se eu estou falando de direito político negativo, eu estou falando de uma situação onde o cara não pode exercer direito político por algum motivo. Quais são as hipóteses de direito político negativo que nós temos na Constituição? Nós temos as regras de inelegibilidade, nós temos as hipóteses de suspensão dos direitos políticos e perda dos direitos políticos. Então, inelegibilidade, suspensão ou perda dos direitos políticos. Cuidado, não existe cassação de direito político no Brasil. Tá? É vedado pela Constituição, por mais que o William Bonner fale no Jornal da Globo. Tá? Então, não existe cassação de direito político no Brasil. O direito político negativo, ou ele vai ser uma inelegibilidade, ou uma suspensão, ou as hipóteses de perda dos direitos políticos. Beleza? Vamos ver primeiro as inelegibilidades. As inelegibilidades, elas podem ser de 2 espécies. As inelegibilidades podem ser absolutas, ou ela pode ser relativa. Inelegibilidade absoluta, o indivíduo não pode ser eleito de forma absoluta. São apenas 2 regrinhas previstas na Constituição Federal. São inelegíveis de forma absoluta os inalistáveis e os analfabetos. Isso aqui é top para a prova, hein? Cuidado com essas palavrinhas, velho. Elas dão trabalho na hora da prova. Inalistável, inelegível. Eu tenho que observar o que ele está querendo dizer. Inalistável, não posso alistar. Inelegível, não posso me eleger. São institutos diferentes. Tá? Por quê? Porque na hora da tua prova ele pode trazer uma pergunta do tipo assim, ó. Vem cá, estrangeiro inalistável e inelegível, certo ou errado? Viu como é que dá um bug? Né? Ele trava o teu cérebro, você começa, caralho, que porra é essa? Então lá, estrangeiro inalistável e inelegível, certo ou errado? Certo, por quê? Porque o estrangeiro é inalistável. Se ele é inalistável, ele é inelegível. Entenderam a ideia? Quer ver outra top? Analfabeto é inalistável e inelegível, certo ou errado? Mas você viu que você fala, tá, a resposta tá no quadro, mas você fica, caralho, será que eu falei certo? Analfabeto é inalistável? Não, analfabeto é alistável. O que ele é? Alistável. Porém, ele é inelegível. Então, todo inalistável é inelegível, mas nem todo inelegível é inalistável. Olha que questão top. Entenderam isso aqui? É quase um raciocínio lógico matemático. Podia chamar o Ângelo Primo aqui para dar essa aula. Entenderam, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque é questão de atenção. É uma questão muito mais de atenção do que de conhecimento, se você lembrar das regrinhas que estão aqui no artigo 14, tá? O parágrafo 9º do artigo 14, que você pode conferir ele aí, ele começa dizendo assim, ó. Lei complementar poderá estabelecer outros casos de ineligibilidade. Tá vendo isso aí? Guarde, ele não falou, mas eu tô te dizendo. Essa lei complementar aí só pode estabelecer outros casos de ineligibilidade relativa. Ineligibilidade absoluta
rol taxativo. Só a Constituição pode prever. Ok? Então, inelegibilidade absoluta só são essas duas aqui que estão na Constituição. Agora, inelegibilidade relativa tem na Constituição, mas tem também na lei complementar que regula essa parte. Quando vocês tiverem direito eleitoral no curso de carreiras tribunais, vocês vão ver essas inelegibilidades aqui, tá? Aqui eu só vou trabalhar as que estão dentro do texto constitucional, beleza? Só as que estão dentro do texto constitucional. E quais são as inelegibilidades relativas que estão dentro do texto constitucional? Vamos lá. Primeira delas, regra da reeleição. Regra da reeleição. E aí eu peço que você leia comigo agora o parágrafo 5º do artigo 14, que diz assim, ó: o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para o único período subsequente. Então, no Brasil só se permite uma reeleição. Uma reeleição significa 2 eleições consecutivas. Tudo bem? Então, cuidado que na hora da tua prova ele pode fazer assim, no Brasil é permitida 2 reeleições consecutivas. Errado. No Brasil só é permitida uma reeleição ou 2 eleições consecutivas. Tá? Cuidado com isso aqui. Aí olha só, certo ou errado? O senador só pode ser reeleito uma única vez, certo ou errado? Não? O senador só pode ser reeleito uma única vez, certo ou errado? Errado. É errado por quê? Sei não sei. Tô chutando baixo. É lógico que está errado, porque ao senador não se aplica a regra de reeleição, que é o texto constitucional. A reeleição só se aplica aos membros do poder executivo. Então é prefeito, governador e presidente. Então na tua prova ele pode tentar te sacanear aqui, colocando um membro do legislativo, entendeu? Então a regra da reeleição só se aplica a membros do poder executivo. Beleza? E aí você tem que ter o cuidado, ou com quem está se aplicando a regra, ou com a regra em si. E aí você tem que lembrar que a regra da reeleição é exatamente essas 2 eleições consecutivas, tá? Então, membro do legislativo pode ser reeleito quantas vezes a sua jumentice permitir, né? Até porque votar a mesma vez no mesmo bandido é jumentice. Beleza? Segunda regrinha que nós temos, também de inelegibilidade relativa, é a chamada desincompatibilização. Desincompatibilização. O que é a desincompatibilização? É a regra prevista aí no parágrafo 6º do artigo 14. Ele diz assim, ó: para concorrer em outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Desincompatibilização. Foi o que aconteceu agora em São Paulo. O prefeito de São Paulo, ele estava no mandato e aí ele queria concorrer a um outro cargo. Se vai concorrer a outro cargo, ele tem que se afastar até 6 meses antes do pleito. Muita gente falou assim, mas por que o Dória não ficou até o final? Porque ele não pode. A Constituição diz que ele não pode. Que ele tem que se afastar até 6 meses antes do pleito. E por que ele tem que se afastar? Porque ele está concorrendo a outro cargo. Se fosse para o mesmo cargo, não precisaria se afastar. Então aqui você tem que ter 2 cuidados na desincompatibilização. Vamos lá. Se o senador quiser concorrer ao cargo de prefeito, ele tem que se afastar até 6 meses antes, sim ou não? Sim. Não se aplica a membros do legislativo. Então o primeiro detalhe que é onde a banca vai te pegar. Ele vai colocar um cargo do legislativo querendo concorrer a outro, tá? Então o membro do legislativo não precisa se desincompatibilizar. Beleza? Tá. Então vamos lá. O prefeito quer concorrer ao cargo de prefeito. Ele tem que se afastar até 6 meses antes, sim ou não? Não, porque a regra é só para concorrer a outro cargo. Então você tem que ter atenção em 2 lugares aqui. Primeiro,
só se aplica a membros do executivo. Segundo, se ele vai concorrer a outro cargo, aí é outro qualquer cargo. Pode ser um outro cargo do executivo ou um outro cargo do legislativo. Ok? Então Dória teve que se afastar porque ele era prefeito e ele queria concorrer ao cargo de governador. Ok? O governador de São Paulo se afastou porque ele queria concorrer ao cargo de presidente. E é assim que funciona. Então, se é para concorrer a outro cargo, se afasta. Se não é, não se afasta. Tudo bem? Uma pergunta. Se, por exemplo, o Dória sai da prefeitura de São Paulo, enfim, ele é prefeito. Aí ele é da prefeitura de São Paulo, ele vai se candidatar para a prefeitura da cidade de Piraporinha do Bom Jesus. Ele precisa se afastar? Se ele é prefeito de São Paulo e quer se candidatar ao cargo de prefeito do município de Guarulhos, que é um outro município, ele tem que se afastar, sim ou não? Não. Sim, gente, é outro cargo. Ele não vai ter que tomar posse numa outra administração pública? Sim. Não é outro município? Outro dinheiro público? Outro cargo. Razão. Ah, o nome é o mesmo. Um soldado da PM de São Paulo é a mesma coisa que soldado da PM de Brasília? Não, são cargos diferentes. Entendeu a ideia aqui? Não, bacana. É? Porque... Cargo diferente. Sim. Apesar do nome ser o mesmo. Tá. Essa é Dá top. para associar com essa mudança de De administração pública, sim, eu estou tentando em outro cargo. Beleza. Você remunerar de outra forma, outro cofre e outro tudo. Beleza. Beleza? Vai ser. Tá? Questãozinha top essa aqui. E aí, cuidado, que em prova eles podem trabalhar com caso concreto, desses aqui, né? Ou pode trabalhar com o próprio texto mesmo, constitucional, que você tem que estar ligado. Aqui, essas regras de inelegibilidade relativa, você tem que aprender a praticar, a colocar ela em prática. Porque eles cobram um caso concreto aqui, você tem que pensar. Ok? Agora, a mais legal é a que vem agora. Inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Parágrafo 7º do artigo 14. Essa aqui é a que mais dá trabalho para compreender. E aí entender esse dispositivo, realmente ele é muito desafiador. Foco. É importante que na hora que você ouvir a explicação, que você esteja muito focado no que eu vou falar. Senão você nunca entenderá. E quando eu falo nunca entenderá, é um conselho. E aí você já sabe, se você nunca entender, vai cair na prova, e ele sempre cai, tu vai errar. Então, olha só. Primeiro desafio desse dispositivo é o texto. Então, se ele colocar só o texto na tua prova, já está top, já é uma questão maravilhosa de prova. Olha o que ele diz no parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Cabe um amém aí. Então aqui nós temos 2 desafios nessa regra. Primeiro, eu preciso entender a regra em si. E a regra em si é: alguém está no mandato, alguém é titular de um cargo de mandato eletivo. Mas quem se torna inelegível não é o titular como nas outras duas. Quem se torna inelegível é o parente do titular. Por isso que a regra chama-se inelegibilidade reflexa. Porque ela reflete no outro que não tinha nada a ver com a brincadeira. Então é tipo assim, eu sou titular do mandato eletivo e o meu parente fica inelegível. Entendeu aqui a problemática? Tá? E aí você tem que entender aqui que esse parente, para se tornar inelegível, ele tem que ser um parente até 2º grau. E aí se torna um outro desafio. O que é um parente de 2º grau? Porque segundo a minha avó, parente de 2º grau é qualquer primo dela, que é meu parente distante, ela chamava. Ó, seu primo de 2º grau está vindo te visitar. E quando você ia fazer a contagem jurídica daquele grau de parentesco, nem parente é. Né? Então, juridicamente falando, o que significa esses graus de parentesco? Então, eu vou ensinar vocês a contarem aqui. Porque caiu na prova, conta. É só montar o esqueminha que você não vai errar. Vamos trabalhar aqui com a ideia de que é você, tá? Então, esse aqui é você. Então, acima de você vem seu pai,
Acima do seu pai vem seu avô. Acima do seu avô vem seu bisavô. Ok? De mim para o meu pai, primeiro grau. De mim para o meu avô, segundo grau. Meu bisavô, meu parente de terceiro grau. Então, meu pai e meu avô não podem ser candidatos no território onde eu sou titular. Ok? Vou descer. Abaixo de mim vem meu filho. Abaixo do meu filho vem meu neto. Abaixo do neto vem o bisneto. De mim para o meu filho, primeiro grau. Meu neto, segundo grau. Bisneto, terceiro grau. Meu filho e meu neto não podem ser candidatos no território onde eu já sou titular de um mandato eletivo. Mas o bisneto pode. Porque a vedação vai até o segundo grau. Ok? Este é o grau de parentesco em linha reta. Por quê? Porque é uma linha reta. Consanguínea, porque o parentesco aqui é de sangue. Um, sangue do outro. Ok? Eu vou fazer agora o grau de parentesco colateral. Colateral que vem do lado. Tá? Então, abaixo do meu pai vem meu... Bora, gente. Esse é almoço de família de domingo resolve. O quê? Tio não, gente. Pelo amor de Deus. Filho do seu pai, deixa eu apresentar pra vocês, tá, gente? É seu irmão, tá? Caso vocês não saibam, tá? Filho do seu pai, além de você, é seu irmão, tá, gente? Ó, né? Ontem foi dia das mães, é um dia importante que você senta à mesa pra você saber dessas regras, tá, gente? Ó, dá até medo de perguntar agora. Filho do irmão é o quê, gente? Sobrinho, tá, gente? Vou apresentar pra vocês, ó. Filho do irmão é sobrinho. Então, se meu pai é meu parente de primeiro grau, meu irmão é meu parente de segundo grau. Olha que top. E o sobrinho é parente de terceiro. Agora o medo vem agora, gente. Vamos lá, gente. Dá até medo de perguntar de novo. Abaixo do meu avô vem quem? Tio, gente. Isso mesmo, tá? E abaixo do tio, gente? Primo, gente. Vamos lá. Então, se meu pai é primeiro, meu avô é meu parente de segundo grau, meu tio é parente de terceiro. E meu primo, quarto. Aí. Olha como é que é top isso aqui. Aí na tua prova, eles vão te perguntar o quê? Eles vão vir aqui, ó. Se você é titular de um mandato eletivo na prefeitura tal, teu sobrinho quer se candidatar a vereador, pode ou não pode? Entendeu, né? Então você tem que saber a regra e você tem que saber o grau de parentesco. Tá? Agora a gente vai ver o grau de parentesco por afinidade, que é o que vem do cônjuge. Oh, Deus. Isso aqui é top, hein? Primeira pergunta. Isso aqui é tua esposa, teu esposo, né? Cônjuge. Qual o parentesco, o grau de parentesco entre você e seu cônjuge? Esposo ou esposa? Nenhum, não existe, tá, gente? Ó, esposo e esposa não é parente, gente. Olha que top, tá? Você tem que pensar como a palavra de Deus diz. Vocês dois serão uma só carne. E quando você pensa que vocês dois serão uma só carne, significa que a sua sogra é parente de primeiro grau. Isso aqui é top, hein? Se minha sogra é meu parente de primeiro grau, então abaixo da minha sogra vem minha cunhada, minha parente de segundo grau por afinidade. Então aqui, ó, as bancas adoram essa questão aqui, ó. Cunhada, sogra. Aí ele chega lá e pergunta lá, vem cá, ó. Cunhada. Ah, ficou com madre ali, né? Cunhada. É um perninho ali do H. Então você tem que ter muito cuidado com essa regrinha, porque é uma regra importante, que se você não decorar quem são os inelegíveis, o que você faz? Desenha na hora. Você vai desenhando e contando. Pronto, você já tem lá quem é inelegível. Para a gente entender agora a regra, que é um dos processos mais difíceis que eu tenho, e em 10 anos como professor de cursinho, eu vou dizer para você que de todas as regras que eu já ensinei, essa é a pior de todas, para as pessoas entenderem. Nós vamos agora fazer várias simulações aqui de caso concreto, tá? Vamos lá. Todas as simulações que eu vou fazer, eu vou usar o cônjuge. Para você não ter que pensar nisso, porque isso aqui é um outro desafio que você vai ter que viver. Mas eu já vou usar o cônjuge, porque o cônjuge, você já sabe que o cônjuge é inelegível. Tá?
Agora a gente vai tentar entender a regra. Eu já sei que se couber na regra, o cônjuge será inelegível. Vamos lá, exemplo. Primeira situação. Eu sou prefeito de São Paulo, minha esposa quer ser prefeita em São Paulo. Pode ou não pode? Vamos lá, vou fazer a pergunta novamente. Eu sou prefeito em São Paulo, minha esposa quer ser prefeita em São Paulo. Pode ou não pode? Vocês entenderam o quanto que é difícil? A regra é difícil. O que a regra diz? Que meu parente, meu cônjuge ou meu parente até segundo grau não pode ser eleito no território onde eu sou titular. Essa é a regra. Ok? Vamos lá. Eu sou prefeito de São Paulo. Minha esposa quer ser prefeita em São Paulo. Pode ou não pode? Hã? Não pode, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Porque no momento da candidatura você vai estar com o seu cargo. Só pensa nos exemplos aqui. Por isso que eu falei, você tem que estar muito focado aqui agora. Foco é estar presente em mim aqui, senão você nunca vai entender, porque essa regra é chata. Tá? E os casos concretos são as historinhas que vêm na prova, é caso concreto. Isso aqui é caso concreto. E prova de tribunal, velho, batata, cai isso aqui. Vamos lá. Eu sou prefeito de São Paulo, minha esposa quer ser prefeita em Guarulhos. Pode ou não pode? Pode. Pode, ela só não pode ser eleita no território onde eu sou titular. Ok? Veja como é que já está processando atualmente a regra. A cada pergunta, ela vai se tornando mais complexa. Tá? Então você tem que ir pegando todas, porque senão você não pega a próxima. Eu sou prefeito em São Paulo. Minha esposa quer ser vereadora em São Paulo. Pode ou não pode? Não pode. Não pode, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Ok? Eu sou vereador em São Paulo, minha esposa quer ser prefeita em São Paulo. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, gente. Daniel, pode por quê? Porque vereador não gera inelegibilidade. Só gera inelegibilidade quem é titular do cargo do Poder Executivo. Entenderam aqui? Então, se eu sou titular do Legislativo, eu não gero inelegibilidade para ninguém. Só gera inelegibilidade se eu sou do Executivo. Quem que é Executivo? Prefeito, governador e presidente, ok? Tudo bem? Vamos lá. Eu sou prefeito em São Paulo. Minha esposa quer ser governadora em São Paulo. Pode ou não pode? Pode, porque ela vai ser agora de um outro território. Governador, território e estado, é. Viu que foda isso aqui? Meu conselho foi sábio no início, presta atenção. Eu sou governador de São Paulo. Toda vez que eu falar o cargo, pensa no território, velho. Eu sou governador de São Paulo. Minha esposa quer ser prefeita em São Paulo. Pode ou não pode? Não pode. Pode ou não pode? Não pode. Não pode, porque se eu sou governador, o prefeito está dentro do estado. Eu estou fazendo uma pinta. Entendeu aqui? É o mapa mental. Eu sou governador de São Paulo, minha esposa quer ser vereadora em Guarulhos. Pode ou não pode? Pode. Não pode. Ela não pode ser candidata dentro do território onde eu sou titular. Se eu sou titular do Estado, ela não pode ser candidata dentro do Estado. Entendeu aí? Não, agora eu entendi. Agora Eu sou... Então, preste atenção. O Executivo é quem gera inelegibilidade. Mas ele gera inelegibilidade para qualquer mandato eletivo. Seja do Executivo, seja do Legislativo. Ah, tá. Vamos lá, mais um. Eu sou deputado estadual de São Paulo. Minha esposa quer ser prefeita de São Paulo. Pode ou não pode? Pode. Pode, porque o Legislativo... Pode, porque o Legislativo não gera inelegibilidade. Consegui pegar duas vezes vocês. É a ponta que você tem que pegar, por isso que a regra é enjoada. E tudo isso aqui é questão de prova, cara. Cada uma dessa aqui já caiu em prova. E eu não cheguei nas fodas, eu tô indo na regra básica, tipo, só pra gente entender a regra básica. Eu vou complicar um pouco, vamos lá. Eu sou governador de São Paulo, minha esposa quer ser governadora em São Paulo. Pode ou não pode? Não pode. Não pode, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular.
Ok? Eu sou governador de São Paulo, minha esposa quer ser deputada estadual em São Paulo. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode. Não pode, ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Presta atenção agora. Eu sou governador de São Paulo, minha esposa quer ser deputada federal para São Paulo. Pode ou não pode? Pode. Não pode. Eu sou governador de São Paulo, minha esposa quer ser senadora da República. Pode ou não pode? Não pode. Eu sou governador de São Paulo, minha esposa quer ser presidente da República. Pode ou não pode? Pode, não tem problema, é o território. Eu sou presidente da República, minha esposa quer ser qualquer coisa. Pode ou não pode? Não pode, porque se eu sou presidente, qual que é o meu território? Todo o Brasil. Então você tem que conseguir enxergar isso. Você tem que conseguir enxergar, se eu sou presidente, qual que é meu território? Brasil. Então, minha esposa ou meu parente até segundo grau não pode ser eleita a nenhum mandato eletivo no Brasil, seja um mandato eletivo legislativo ou executivo. Quem gera inelegibilidade é executivo, mas ele gera para todos os mandatos eletivos. Entendeu aqui? Se eu sou governador, eu gero inelegibilidade para todos os mandatos eletivos dentro do Estado. E aí quem que entra? O governador, todas as prefeituras, porque está dentro do Estado, todos os vereadores, aí deputado estadual, aí que vem a parada. Deputado federal e senador da República. Por quê? Porque eles são eleitos pelo Estado. Porque eles são eleitos pelo Estado. Entendeu aqui? Por mais que ele vai trabalhar lá na União. Sim. E aí depois município. Município é o prefeito. E aí o prefeito vai gerar inelegibilidade para todo o município. E quais são os mandatos eletivos do município? Prefeito e vereador. Se você enxergar essa regra e entender isso, o resto é fácil. Porque o difícil é só isso aqui. Isso aqui é de boa, isso aqui você dá uma olhada e você entende. Agora, a regra é onde dá trabalho. Porque a regra é onde você vai ter os desdobramentos dela. Beleza? Tá, o que eu falei foi o básico. Agora eu vou trazer os cases complicados agora. Vamos lá? Porque a gente precisa... Por isso que é foco total, porque você não pode perder. Perder uma linha, você desanda. Então vamos lá. Gente, eu sou prefeito de São Paulo. Minha esposa quer se candidatar à prefeitura de São Paulo. Pode ou não pode? Não. Não pode. Ok? Claro, não pode. Sim, não pode. Só que ela olha pra mim e fala assim, mas eu quero. E eu falo pra ela, mas não tem como. Ela fala, mas eu vou com ou sem você? Eu falo, tu vai fazer o quê? Aí ela fala, eu quero divórcio. E a gente acaba o casamento no meio do meu mandato. Se acabou o casamento, ela pode se candidatar, sim ou não? Eu acho. Não tem nada de filhos. Eu acho que não. Não. E por que não? Súmula vinculante do STF. Alguém tentou fazer. Política do vagabundo. Aí vai criando a jurisprudência. Então, a dissolução do vínculo conjugal durante o mandato não acaba com a inelegibilidade. Sim. O que os caras fizeram? Separaram e candidatou, depois ela voltou. Ah, a gente se reapaixonou. Entenderam aqui? Segundo exemplo. Eu sou prefeito de São Paulo, minha esposa quer ser prefeito de São Paulo. Pode ou não pode? Não pode. Eu falo isso pra ela, mas ela não entende. Como uma boa mulher, ela fala assim, não, mas eu quero. Eu falo, mas não tem como. Ela, mas eu vou com ou sem você. Ela fala, o que vai fazer? Não te interessa. Quando eu tô dormindo, ela desparafusa o pneu do meu carro. Quando eu saio para trabalhar no outro dia, eu capoto o carro, porque o pneu sai, eu morro. E ninguém sabe que foi ela que me matou. Ok? Morreu. E agora? Ela pode se candidatar a prefeito, sim ou não? Pode, gente. Olha que top. Mulheres prefiram matar do que divorciar. Porque se matar, você está liberado para se candidatar. Então a morte extingue o vínculo de inelegibilidade. Ok? Casamento novo agora.
Eu sou prefeito, minha esposa quer ser prefeita. Pode ou não pode? Não pode. Ai, amor. Mas eu quero tanto. Ai, amor, não me pede assim não, que você sabe que eu não resisto. Ai, amor, por favor. E aí lá, tá bom. No primeiro mandato, ele se afasta do cargo até 6 meses antes. Se ele faz isso no primeiro mandato, isso desincompatibiliza o cargo e ela pode se candidatar. Entenderam aqui? Se afastou até 6 meses antes, ela pode entrar e se candidatar, porque aí vai funcionar como se fosse uma regra de reeleição. Até porque se ele precisa fazer isso para se candidatar em outro cargo, é uma forma de você sair da sua... Mas aí o mandato dela é considerado reeleição dele, porque ele fez isso aqui. Então... É reeleição dele. Entendi. Ok? Então ela não pode fazer depois de novo, ele vir lá, se afasta 6 meses antes. Não, para ali. É só no primeiro mandato. Tá? A Constituição fala cônjuge, mas se aplica a união estável e se aplica também ainda que união estável homoafetiva. Tá. Ok? Tá? Inclusive, falando de união estável homoafetiva, a gente falando do casamento homoafetivo, o post do CNJ de hoje. Sério? Lógico, porque as pessoas não conhecem. Post do Conselho Nacional de Justiça. Desde 2013, o casamento é liberado. Foi uma das questões que a gente trabalhou naquela aula, né? Eu achei muito curioso, que eu vi lá e falei, nossa, o CNJ publicou aquilo que a gente trabalhou na aula, né? Achei massa. Outra coisa. Tem como eu e minha esposa sermos candidatos ou sermos titulares de mandato eletivo dentro do município, por exemplo, ao mesmo tempo? Eu ser prefeito e ela vereadora? Tem como isso acontecer? Não pode. Não, calma. Agora que é confusão. Tem. Lógico que tem, gente. Raciocina comigo. Sim. Eleição. Eu me candidato a prefeito, ela se candidata a vereadora. Pode os dois entrar ao mesmo tempo? Não tem ninguém gerando inelegibilidade, entendeu? Aí nós dois ganhamos e entramos. Eu sou prefeito, ela é vereadora. Beleza? Olha que questão top, hein? Eu, como prefeito, tenho direito à reeleição. Ela pode, se eu me reeleger, ela pode se candidatar à reeleição como vereadora? Entendeu? Questão boa? Claro que pode. Finalzinho do parágrafo que a gente acabou de ler. O finalzinho do parágrafo diz o quê? Essa regra não se aplica para quem já é titular de mandato eletivo e, cuidado que em prova eles já trocaram por ou aqui, e candidata à reeleição. Então, se ela já é titular de mandato eletivo e candidata à reeleição, não vai se aplicar a ela a inelegibilidade. Presta atenção. Eu estou há meia hora falando de um parágrafo. Olha a quantidade de questões que pode sair daqui. Esse parágrafo é fodarástico. Tá? Então, veja, releia, reveja a aula. Por quê? Porque essa regrinha é uma regrinha muito boa e que dá bastante trabalho aí para sua prova. Tá? Só para a gente fechar aqui para não ficar o rabo pendente. Quarta regrinha, militar. Militar é top também para a prova, tá? O militar aparece no parágrafo 8º aí do artigo 14. E a regra do militar, ela é muito boa para a prova. Muito boa, tá? Ela diz assim, ó. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Aqui, primeira coisa que tem que guardar é o prazo, 10 anos. Então, mais ou menos de 10 anos, beleza? Se tem mais de 10 anos, é que o militar, que em regra, a estabilidade do militar é com 10. Então, se ele tem mais de 10 anos, ele tem uma vantagem. Ele candidata sem precisar sair do cargo. O cargo dele fica tipo guardadinho lá. Aí ele candidata. Ganhou, ele vai para inatividade. Inatividade é a aposentadoria do militar. Ok? Perdeu, volta para o cargo. Então, uma das discussões que estava acontecendo, não sei quem perguntou, o Bolsonaro, se o Bolsonaro sair do mandato, ele volta para o cargo militar que ele tinha? Não, acabou. Acabou o vínculo dele. Então por que ele se apresenta como militar?
É porque é uma das prerrogativas dos militares. Os militares levam as prerrogativas dos militares até fora do serviço. Quando você sai, você continua sendo tratado como militar. Entendeu a ideia aqui? Essa é uma questão interessante. E por isso que é uma pergunta boa por conta do cenário político que nós temos no Brasil hoje. Tá? Por quê? Porque ele se intitula como militar. Está errado o que ele está fazendo. Você não pode falar eu sou militar assim, no mandato eletivo. Porque as pessoas leigas acham que ele ainda está no serviço militar. Mas não, ele saiu. Só que ele leva as prerrogativas. Entendeu? Então, cuidado. Agora, se o cara tem menos de 10 anos de serviço militar, para se candidatar, ele tem que se afastar. Ele não pode continuar lá no serviço militar, ele tem que se afastar para poder se candidatar. Beleza? E se perder, Daniel? Perdeu o Playboy. Tá bom, perdeu o cargo e perdeu a eleição. Tá? Para fechar o artigo 14, só para a gente matar aqui, nós temos aí o parágrafo 10 e 11, que sempre cai também. A FCC é uma banca que gosta muito desses parágrafos, então cuidado com eles. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Então, prazo sempre é boa questão de prova, 15 dias, contados da diplomação. E na tua prova eles vão colocar posse. Cuidado. É contados da diplomação, não da posse. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. E aí ele está complementado no parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. E aí, só para fechar redondinho direitos políticos, vimos todas as regras de inelegibilidade, e agora falta suspensão e perda, que é o artigo 15. 5 minutinhos a gente mata ela aqui. Veja, o artigo 15 ele diz: é vedada a cassação de direito político cuja perda ou suspensão só será nos casos de. Então, guarde, não existe cassação de direito político no Brasil, somente perda ou suspensão. Mas a Constituição não diz quando é perda e ela não diz quando é suspensão. Ela só fala o quê? Ocorre perda ou suspensão, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou falando os dispositivos e a gente vai vendo se é perda ou suspensão. Porque se na tua prova ele te perguntar assim, ó, são hipóteses de perda ou suspensão, aí qualquer um tá certo. Mas se ele perguntar a hipótese de perda, você tem que saber qual que é a perda. Se ele perguntar a hipótese de suspensão, você tem que saber o que é suspensão. Então, artigo 15. 1. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Perda ou suspensão? Perda, gente. Cancelou naturalização, o cara não é mais brasileiro. Se ele não é mais brasileiro, ele não pode ter direitos políticos. Perda dos direitos políticos. Então, perda dos direitos políticos. Ok? Mas você tem que lembrar que o cancelamento de naturalização aqui tem que ser por decisão transitada em julgado definitivo. Tá? 2. Incapacidade civil absoluta. Perda ou suspensão? As pessoas se induzem pela perda por causa da palavra absoluta. Só que incapacidade civil absoluta cessa. Tipo, o cara entrou em coma. Incapacidade civil absoluta. Saiu do coma, volta a ter direito político. Ok? Então, incapacidade civil absoluta é suspensão. Gente, olha que pergunta top. E se vier na tua prova incapacidade civil relativa, perda ou suspensão? Nada, gente. Não falou aqui, não tem. Tá? Então, não inventem moda. Se aparecer incapacidade civil relativa na prova, é pura sacanagem do examinador. Não gera nenhum efeito nos direitos políticos. Só incapacidade civil absoluta, tá? 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Perda ou suspensão? Gente, a própria Constituição te ajudou. Ela falou condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos. Suspensão dos direitos políticos, tá? E se o cara for condenado a pagar cesta básica, gera suspensão? Sim ou não? Sim, gente, não importa o tipo de pena, o que importa é a condenação criminal. Gente, olha a pergunta que eu vou fazer. Lula tá preso. Pode votar? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que sim, gente. Ele não está condenado ainda.
A condenação só vem com trânsito em julgado. Então, para gerar a suspensão dos direitos políticos, que neste caso é a suspensão, tem que ter decisão judicial transitada em julgado. Tudo bem? Então, cuidado. Preso pode votar? Se o preso é provisório, sim, ele pode votar. Tá? E depois, inciso 4. Isso é maravilhoso, tá, gente? Recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º, que é aquela escusa de consciência. Lembra do artigo 5º? Perda ou suspensão? Suspensão. Gente, a doutrina aqui é divergente. Parte da doutrina diz que é perda, parte da doutrina diz que é suspensão. Mas em constitucional, marque perda. Não marque suspensão. É perda. Em direito eleitoral, suspensão. Em constitucional, perda dos direitos políticos. E por que perda? Porque sim, porque é o que prevalece. Se você pegar as questões, as últimas questões da FCC, tem questão da FCC de 2017, questão CESP de 2017, as principais bancas do Brasil que trazem esse tema, perguntando especificamente, vão colocar a resposta como perda. Se a prova é de constitucional. Se a prova for de eleitoral, aí o professor de eleitoral deve te orientar em suspensão, porque a doutrina majoritária do direito eleitoral entende suspensão. Eu não concordo com esse posicionamento, mas ele que vai te dar dinheiro, porque é o que está certo segundo as bancas. Tá? E aí o que eu concordo, tanto faz. E o 5, improbidade administrativa no termo do artigo 37, parágrafo 4º. Improbidade administrativa também gera suspensão dos direitos políticos. E para fechar direito político, próxima aula a gente vai trabalhar partidos. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Princípio da anterioridade eleitoral é uma ótima questão para caso concreto, tá? Exemplo, tivemos as alterações agora nos partidos políticos, que vão impactar o processo eleitoral. Elas ocorreram agora, no finalzinho de 2017. Elas podem ser aplicadas às eleições de 2018? Não, porque a Constituição fala o quê? Ela entra em vigor, mas só é aplicada nas eleições que ocorram após o ano da data da sua vigência. Então, qualquer alteração eleitoral que ocorra agora, por exemplo, no mês de maio de 2018, não pode ser aplicado à eleição de 2018. Por quê? Porque ela tem essa vacácio, né? Esse tempo de espera para ser aplicável, que é só depois de um ano. Então, cuidado com esse artigo 16 também, principalmente em caso concreto. Próxima aula a gente trabalha partidos políticos e organização do Estado, que é o tema que nós vamos trabalhar, que é a organização política administrativa. Beleza? Valeu? Valeu. Beijo no coração e, ó, estudem inelegibilidade do capeta reflexa. Beleza? Ai, gente, quanto mais eu estudo, mais. Você sabe que isso que você falou aí é uma das maiores mentiras que o seu cérebro te conta, né? Por um motivo muito simples, não é lógico o que você falou. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. Não é? É igual tipo o McDonald's. Quanto mais eu como o sanduíche do McDonald's, mais eu engordo. É a lógica. Não tem como você falar, quanto mais esse sanduíche do McDonald's eu como, eu emagreço. Não, isso não é. Entendeu? Então, pensar, quanto mais eu estudo, menos eu sei, é um artifício mental de proteção do seu cérebro. Porque o seu cérebro não foi feito para te fazer feliz, ele foi feito para te proteger da dor. E estudar te dá dor, por isso que ele te cria essa ideia. Aí você tem que rejeitar essa ideia. E você tem que reforçar a ideia. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então eu estou cada dia mais próximo de realizar o meu sonho, entendeu? Nossa. Isso é puro desenvolvimento pessoal.